O desafio é extremamente importante para a nossa saúde mental. Ele não é só importante, ele é necessário. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos e tem particularmente me preocupado é o fato de que as pessoas têm entendido que qualquer tipo de desafio deve ser algo a ser evitado. O que a gente tem visto, na verdade, em consequência desse processo, são pessoas cada vez menos resilientes, mais incapazes de administrar frustração, de lidar com situações de adversidade e que têm desenvolvido cada vez menos habilidades. Eu, particularmente no meu consultório, trabalho muito com jogos. Eu acredito no potencial dos jogos não só para trabalhar as questões dos nossos relacionamentos interpessoais, para que a gente possa administrar melhor a frustração, mas também para que a gente possa compreender a importância de que a gente possa trabalhar o desafio, a que a gente possa trabalhar o investimento, o reinvestimento de energia e que nem sempre aquilo que a gente faz com o menor esforço necessariamente vai dar a melhor solução. Então, assim, o que acontece com o jogo? O jogo ele tem todo um processo que vai administrar melhor a nossa ansiedade. Um jogo de xadrez, por exemplo, ele precisa ser montado, eu preciso compreender que cada uma dessas peças tem uma função diferente, tem um potencial diferente, eu preciso conhecer o movimento dessas peças, eu preciso fazer a projeção, ou seja, eu preciso pensar também em como o outro vai reagir às minhas jogadas, porque a reação do outro ela vai interferir na minha jogada e vice-versa. Para que eu faça isso, eu estou trabalhando a minha ansiedade e eu estou trabalhando basicamente a minha atenção. Existem várias pesquisas relacionando o uso do xadrez à melhora do transtorno de atenção. Seja ele o transtorno de atenção diagnosticado, seja ele esse transtorno que a gente tem visto hoje em dia, que é uma consequência direta do uso excessivo de tecnologia que faz com que nós estejamos cada vez mais ansiosos, a gente não tem paciência de procurar qualquer coisa, porque a gente basta colocar o nome de alguma coisa numa busca, aparece a primeira informação que a gente vê, a gente não tem paciência sequer de ler, a gente precisa que as coisas estejam cada vez mais rápidas, a gente abre várias janelas ao mesmo tempo, a gente mexe em várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem sido hiperdiagnosticado como se a gente tivesse um transtorno de déficit de atenção. Muitas vezes não é um transtorno de déficit de atenção, mas é o nosso nível de dispersão que tem ficado cada vez maior e isso é proporcional ao modo como temos vivido. Os nossos hábitos nos definem. William James já dizia isso. Os nossos vícios, eles são hábitos, assim como nossas virtudes. A gente precisa trabalhar, desenvolver e usufruir. Se você fica o tempo inteiro em modo econômico, você não faz uso do seu potencial. Quando você precisa fazer uso do seu potencial, você vai perceber que você perdeu habilidade. Você perdeu a possibilidade de enxergar uma alternativa. O uso do jogo, o trabalho com o jogo, ele tem a capacidade de fazer você desenvolver a sua resiliência, porque assim, não é só aprender o jogo. Você aprende o jogo, a primeira vez que você joga um jogo, você está simplesmente conhecendo as regras. Ah, detalhe, no jogo há regras que precisam ser explicadas e que precisam ser obedecidas, não importa a idade da pessoa com quem você esteja jogando. Isso é também uma forma de você manejar melhor o seu relacionamento na sociedade. Depois que você aprendeu, você ainda não domina o jogo. Você precisa jogar algumas vezes para que você possa dominar o jogo e para que você possa jogar em todo o seu potencial. O que acontece muitas vezes hoje em dia é que as pessoas elas querem na sua primeira vez, na sua primeira tentativa, ser bem-sucedidos. Quando isso não acontece, eu fico frustrado e eu já desisto. O que a gente não tem entendido é que cada vez que eu faço isso, eu estou usando uma habilidade a menos, eu estou desenvolvendo menos competência. Nós temos um potencial extraordinário à nossa disposição. A gente entende que a nossa capacidade de desenvolvermos novas habilidades, o nosso processo de envelhecimento saudável, né? Tudo isso está relacionado com o nosso dia a dia, com os desafios que a gente nos impõe
constantemente e que eles são necessários. Antigamente a gente tinha as crianças, elas brincavam sozinhas, elas usavam a criatividade para inventar as suas próprias brincadeiras. A gente começou a substituir isso pelo recreador, que é aquela pessoa que ensina, que organiza a brincadeira da criança. E aí depois a gente começou a oferecer para a criança o tablet, a gente começou a oferecer para a criança o smartphone, a gente começou a levar a criança só para restaurantes que já tem um lugar para a criança brincar. E aí a gente diz que a criança não sabe se comportar à mesa, porque a gente tirou dela a oportunidade de aprender a manejar a sua ansiedade natural, a sua energia natural, porque a gente simplesmente está bloqueando essa possibilidade quando a gente oferece uma série de recursos tecnológicos para que a criança não entre em contato com frustração e que para a gente também não ter que exercer muitas vezes o nosso lugar de ser aquele que vai colocar o limite, porque todos nós precisamos de limite. Quando a gente faz isso, a gente começa a administrar cada vez menos frustração, lidar com a adversidade, a gente preenche todos os nossos vazios. Na ausência de situações que sejam estimulantes, na ausência de situações que promovam esse preenchimento, a gente tem a impressão, por exemplo, que a gente está deprimido. Ou a gente fica muito ansioso porque não tem nada interessante para fazer. E o que a gente também não entende é que tudo isso tem limitado grande parte do nosso potencial criativo, isso tem diminuído as nossas habilidades. A gente vai ser contra a tecnologia? Nunca. Eu uso a tecnologia o tempo inteiro para que eu possa estar divulgando o meu trabalho e as minhas reflexões. Mas a gente precisa colocar a tecnologia num espaço que seja mais adequado na nossa vida, em que ela seja utilizada a nosso serviço, em nosso benefício, não contra o nosso potencial. Então, assim, se você tem a possibilidade de ter acesso a um jogo, tem tanto jogo legal, tem tanto jogo interessante, tem tanto jogo que desenvolve uma série de possibilidades, uma série de raciocínios e uma série de habilidades, seja de habilidade de aprendizado, de matemática, habilidade de relacionamento, faz isso. Joga com seus amigos, joga com seus filhos, joga com seus parceiros, principalmente por quê? Porque olha só, o jogo ele também promove interação. Você pega um grupo de pessoas hoje, se elas estão jogando um jogo de tabuleiro, por exemplo, xadrez a gente vai jogar de 2 pessoas, mas você pode jogar, por exemplo, um Uno, você pode jogar algumas possibilidades de jogos que a gente tem, de 4, de 5, de 6 pessoas, as pessoas estão interagindo entre si. Hoje a gente vê um grupo de pessoas reunidas e cada um tá o seu tecnológico favorito. E até para que as pessoas falem umas com as outras, elas têm utilizado a tecnologia como recurso. Como é que a gente vai se comunicar daqui para frente se a gente também perder essa habilidade? Então, assim, gente, o desafio, ele é necessário. O desafio, ele promove libertação, ele promove desenvolvimento, ele desenvolve habilidades e ele aumenta as nossas competências. Gostou do vídeo? Dá uma curtida, se inscreve no canal.